Alguém já parou para pensar em como era o som do Brasil antes do samba? Parece estranho, né? Pois bem, essa análise, baseada no livro A Canção no Tempo, é uma viagem sonora para a gente descobrir exatamente isso. Como a identidade musical do país foi, sabe, construída, saindo de um som que era praticamente um eco da Europa para chegar num ritmo que conquistou o mundo. E olha, tudo começa com essa dedicatória, que para mim resume perfeitamente a essência dessa história toda. É sobre isso, a missão de criar uma trilha sonora para a vida de uma nação inteira. Então, a grande pergunta é: como é que uma nação encontra a própria voz? Uma voz que seja só sua. Para responder isso, a gente precisa voltar no tempo, para uma época em que a música popular brasileira soava de um jeito que a gente hoje quase não reconheceria. Vamos lá, nossa primeira parada. O Brasil na virada do século XX. Uma época em que a voz musical do país ainda estava, de certa forma, abafada por um eco muito forte que vinha da Europa. E o que se ouvia nos salões da elite? Basicamente, era música importada. Pensa só, valsas, polcas, tudo com uma influência francesa fortíssima, que era o que ditava a moda. O que eles nem imaginavam é que bem longe desses salões, lá nas ruas, uma revolução musical já estava, borbulhando. E essa revolução não ia ser só sobre notas e ritmos, não. Ela ia ser impulsionada pela tecnologia. Os primeiros discos estavam prestes a girar, e isso ia mudar para sempre o jeito de fazer e de ouvir música no Brasil. Essa linha do tempo aqui é impressionante, de verdade. Em menos de 30 anos, a tecnologia simplesmente transformou o som. Tudo começou ali em 1902, com os primeiros discos prensados aqui no Brasil. Foi um marco, porque tirou a música dos salões e preparou o terreno para ela chegar a todo mundo. E o mais interessante é ver o salto que a tecnologia deu. Na era da gravação mecânica, não tinha jeito. Os cantores precisavam literalmente gritar dentro de um cone gigante. Com a chegada da gravação elétrica, tudo mudou. O microfone passou a capturar a sutileza, a emoção, a intimidade da voz humana. Foi uma virada de chave. Agora sim, com microfones capazes de capturar a alma da voz, a tecnologia finalmente estava pronta para o som que vinha das ruas. E das ruas do Rio de Janeiro, um ritmo contagiante estava prestes a ser gravado pela primeira vez: o samba. E aqui está ele, pelo telefone. Essa canção de 1916 é muito mais que uma música, é um marco cultural. É um momento em que o samba é oficialmente registrado num disco, dando início a uma transformação que, olha, não tinha mais volta na música brasileira. Mas a história por trás dessa canção é tão fascinante quanto o ritmo dela. Ela não foi composta num estúdio, nada disso. Nasceu ali, no calor do momento de improvisos coletivos, na casa da lendária Tia Ciata, um ponto de encontro fundamental da comunidade afro-brasileira do Rio. A autoria, nossa, gerou uma controvérsia enorme, mas no fim das contas foi o Donga quem a registrou e a música virou um sucesso nacional, o hino do primeiro carnaval gravado da história. Ok, com o samba já gravado e a tecnologia evoluindo a passos largos, o palco estava montado. O que acontece a seguir é uma verdadeira explosão de criatividade. Um período tão, mas tão fértil que ficou conhecido como a Época de Ouro e que foi impulsionado por uma novidade: o rádio. Esse período ali entre 1929 e 1945 foi simplesmente mágico. O samba se consolidou, outros ritmos apareceram e pela primeira vez o Brasil teve ídolos musicais em escala nacional. Eram estrelas de verdade que todo mundo conhecia e amava. Mas como é que essa época de ouro aconteceu? Foi a combinação perfeita de três fatores. Primeiro, a inovação musical, com ritmos que eram a cara do Brasil. Segundo, a gravação elétrica, que fazia esse som soarem com uma qualidade incrível. E terceiro, o rádio, que levou essa música para todos os cantos do país. E aqui a gente vê o calibre do talento dessa era. Nomes como Noel Rosa, Carmen Miranda, Pixinguinha, eles se tornaram gigantes, personalidades conhecidas em todos os lares brasileiros. Foi algo sem precedentes. Mas e quando uma era de ouro termina? Ela não some no ar, ela deixa um legado, deixa uma trilha sonora duradoura que vira a base para tudo que vem depois. É uma transformação impressionante quando a gente para pensar. Em poucas décadas, a música brasileira foi das valsas europeias ao samba autêntico. Essa geração de pioneiros não só encontrou uma voz nacional, eles a gravaram e a compartilharam, criando os pilares para tudo que veio depois, da bossa nova até a música que a gente ouve hoje.
O legado desses pioneiros continua vivo, continua evoluindo. E isso nos deixa com uma pergunta no ar: que novos sons vão definir o futuro musical do Brasil? Fica a reflexão.